Você sabe o que é o Novembro Azul? Sabia que o câncer de próstata é o que mais mata entre a população masculina? E que muitas vezes o homem não realiza o exame de próstata por medo do preconceito que corre o risco de sofrer? A prevenção do câncer de próstata, ela sofre esse preconceito por parte dos homens em relação ao método como é feito o exame, mas que no fundo é de extrema importância. O homem, a pessoa, deve se prevenir contra no caso do Novembro Azul, que é o caso do câncer de próstata. Então, assim, é interessante a divulgação e é uma questão também de conscientização, dos homens estar se preocupando. A minha visão é que assim como a mulher tem obrigação, com a própria saúde de se cuidar, o homem também tem. Ele tem que se prevenir contra o câncer de próstata da mesma maneira que a mulher. Procura se cuidar, fazendo preventivo, fazendo autoexame. É importante para o homem fazer isso. O Ministério da Saúde, com a intenção de informar a população masculina, implementou a campanha do Novembro Azul, que tem por objetivo incentivar os homens a realizarem o exame de próstata. Novembro Azul é uma campanha muito importante, porque os homens, geralmente, eles não têm esse cuidado de procurar sobre a sua saúde como as mulheres. O câncer de próstata pode atingir o homem a partir dos 50 anos de idade, mas algumas medidas podem ser tomadas para que seja descoberto mais precocemente. É o que conta o Dr. Bruno Farnetano, professor de medicina da FAGOC. Primeiro, a questão do preconceito, Eu acho que o homem tem que entender que a visita ao urologista tem que fazer parte da rotina de exames. Então, a partir de 40 anos é indicado que o homem vá ao urologista. Existem exames de sangue, exame físico, exame de ultrassonografia que podem identificar o problema no início, até mesmo prevenir que a doença se alastre e se instale de uma forma mais agressiva. Sem dúvida alguma, a principal orientação é que o homem procure o urologista. O professor ainda alerta sobre os sintomas que devem ser observados. Os sintomas prostáticos da próstata podem vir tanto pelo aumento benigno da próstata quanto pela doença do câncer. É óbvio que qualquer sintoma urinário, dor para urinar, dificuldade de urinar, o jato mais fino, ter que fazer força para urinar, deve ser um sinal e um sintoma de que você deve ir ao urologista. Não necessariamente para diagnosticar um câncer de próstata, mas para identificar alguma patologia da via urinária. Então, qualquer sintoma deve fazer com que o paciente procure o urologista e mesmo sem sintoma, a partir de uma idade que a gente pode falar 40 anos, o paciente deve também fazer uma consulta inicial com o urologista e programar uma rotina anual, por exemplo, de visitas ao urologista. A visita e o acompanhamento com o médico especialista é de extrema importância, mas também é fundamental que o homem se preocupe em realizar os exames. É o que conta Ronaldo Mazei, que realiza os exames de próstata anualmente. Como tive histórico na família, meu pai teve, e naquela época, talvez por machismo, os homens não aceitavam fazer o toque, que é essencial para, não só além do PSA, o toque também, o toque anal também é necessário para constatar o câncer. E a recomendação que eu sempre ouvi de médicos é que a partir dos 40 anos, todo homem deve fazer o exame anual para ver se tem câncer, porque todo homem tem câncer. Isso foi constatado, foi uma explicação que eu recebi do médico, que ele diz o seguinte: o cidadão nasce hoje ao meio-dia e 15, a próstata dele começa a crescer. Ele pode morrer com 100 anos sem constatar câncer, mas se abrir a barriga dele, vai haver um câncer latente ali na próstata dele. Bom, como eu disse, tinha histórico familiar, eu tive uma surpresa nada agradável de constatar câncer em 2007. Como eu vinha pesquisando anualmente, eu peguei no princípio, então não foi necessária aquela cirurgia que você faz uma espécie de mastectomia, se retira a próstata toda. Eu não precisei, eu pude optar pela radioterapia. É um processo assim, mais longo, mais indolor, e também deixa alguma sequela, normalmente, mas você consegue sair vitoriosa nesse embate entre a doença e a cura.